Pedro Pinto, deputado novamente eleito pelo Chega, também líder parlamentar e ainda secretário-geral do partido, está connosco no Jornal da Noite. Boa noite, bem-vindo, obrigado pelo seu tempo. Já iremos falar sobre estas declarações do líder do seu partido, até porque ele não foi completamente claro. Deixe-me começar por uma pergunta que, à partida, pode parecer aqui um pouco mais fora do contexto, mas porquê é que esta delegação chegou 20 minutos hoje atrasada ao Palácio de Belém? Consegue explicar-me? Bom, boa noite, Pedro, boa noite a todos os telespectadores. Não consigo explicar, deve ter sido por causa de constrangimentos no trânsito, talvez. É a única explicação que tenho, não sei, eu não acompanhei a delegação. Essas coisas acautelam-se, geralmente. Sim, mas eu não acompanhei a delegação, mas talvez por isso não Eu sei. pergunto-lhe isto porque queria perceber se para o Chega houve ou não relevância na ordem em que os partidos foram chamados a Belém. Primeiro o PSD, segundo o PS e depois o Chega. Não foi por isso, até porque eu acho que o Presidente da República fez isso, não foi com essa intenção. Até porque nós não sabemos ainda o resultado final das eleições, sabemos, e tudo aponta, para que o Chega será a segunda força política. E esses resultados chegam no final desta semana? Mas para já, e segundo soubemos, o Sr. Presidente da República ainda pretende voltar a receber quer o PSD, quer o Chega, quer o Partido Socialista, na próxima semana. Portanto, não vejo nada relevante nisso e não creio que o atraso tenha sido por causa disso. Portanto, mas se entretanto soubermos os resultados ainda esta semana dos círculos da imigração e se não, eles os resultados determinarem... só vão sair no dia 28. Portanto, vamos aguardar, 27, não vamos dar importância a essa questão de se é o segundo, se é o terceiro. Mas que é muito relevante, Mas para já ainda não. Mas será relevante, é uma questão relevante no futuro. É o PS, com o mesmo número de deputados do Chega, e está ligeiramente acima na percentagem de votos. O líder do seu partido não esclareceu exatamente aquilo que vai fazer e o que, enfim, os portugueses querem perceber exatamente é se o Chega vai viabilizar ou não o programa do Governo. Bom, em primeiro lugar, nós temos que saber qual é o programa do Governo, que é importante que também o Governo apresente um programa ao país. Apresentou um programa eleitoral, que é uma coisa, um programa de Governo é uma coisa completamente diferente. Eu vou recordar que no passado ano nós viabilizámos esse programa de Governo, que não foi a votos, mas, no entanto, houve uma moção de rejeição do Partido Comunista no ano passado, como já anunciou outra vez. Portanto, aquilo que nós fizemos foi, com responsabilidade, abstermos nessa moção de rejeição, ou até votámos contra, agora não estou bem ciente, mas sei que essa moção de rejeição não passou com o voto favorável do Chega. Portanto, isso aí é logo um fator de responsabilidade que nós temos. Portanto, se a situação se repetir, vão votar contra a moção de rejeição aliás, do PCP? Eu até percebo o PCP, porque é uma tentativa de sobrevivência. Mas aquilo que Paulo Raimundo não percebeu foi o que aconteceu no último domingo. Porque no último domingo os portugueses disseram que não querem o PCP para nada. O PCP teve o pior resultado de sempre. Eu ainda não ouvi ninguém dizer isto. É um facto. O PCP, a CDU teve o pior resultado de sempre. O que é que Paulo Raimundo faz? Mas ainda assim faz a mesma teve coisa. Um grupo parlamentar de 3 deputados Pedro, perdeu. Mas o Paulo Raimundo aquilo que fez a mesma coisa que tinha feito no passado ano. Não vamos falar da CDU, porque eu queria perceber exatamente o que é que o Chega vai fazer daqui para a frente. O Chega vai, como foi sempre, como fez no passado ano, ser um partido responsável e um garante de estabilidade. Nós estamos prontos para o diálogo e prontos para conversar. Agora, os portugueses quiseram também que o Chega liderasse a oposição em Portugal. Nós já liderámos nos outros governos, apesar de ser terceira força política, já fomos nós os líderes da oposição. Fomos nós os líderes da oposição aos governos de António Costa, aos maus governos de António Costa que empobreceram os portugueses, e fomos líderes da oposição também ao governo de Luís Montenegro no último ano. E fomos líderes da oposição porquê? Quando se tratou de apresentar uma moção de censura a um governo que não servia, fomos nós que estivemos na linha da frente. Quando os ministros tinham que vir ao Parlamento explicar muito atrapalhada que estes ministros de Luís Montenegro fizeram, fomos nós que os chamámos ao Parlamento. Ou seja, o Chega esteve sempre na linha da frente da oposição ao governo de Luís Montenegro. E estar na linha da frente agora dá-nos mais responsabilidade de ficar em segundo lugar. E por aí o segundo e o terceiro lugar é muito importante por isto. Então quer ser uma oposição responsável para o Chega? Uma oposição responsável é dar cada vez mais ideias ao país, como nós demos. E é por isso que os portugueses votaram no passado domingo e deram o segundo lugar, ou vão dar o segundo lugar, ao Chega. Nós tivemos quase mais de 200 mil votos do que tínhamos tido há um ano atrás. Significa que o nosso trabalho foi bem feito, significa que os portugueses se reconheceram no trabalho que o Chega fez durante este ano, o trabalho parlamentar e o trabalho partidário, e as pessoas perceberam que há aqui uma alternativa e que querem uma mudança em Portugal. Pode-me dizer assim, mas Luís Montenegro e o governo da AD também subiram. É verdade, é correto. O governo da AD teve mais deputados do que tinha tido há um ano atrás. Já íamos falar das condições que o Chega pede para ser essa oposição que traz ideias ao governo. Para já, eu queria perceber, porque me pareceu um contrassenso naquilo que foi dito por André Ventura, de que quer ser o farol da estabilidade, mas ao mesmo tempo ter um governo pronto ali ao lado para assumir funções. Que tipo de governo? É um governo de sombra este? É uma espécie, vamos ver. Isso é o protótipo da estabilidade. A estabilidade é isso mesmo. É
Nós temos um governo, mas é um governo que não tem maioria absoluta. Se o governo não conseguir fazer as pontes, o diálogo necessários com os outros partidos da oposição, neste caso com o Chega como segunda força política ou com o Partido Socialista, se não quiser fazer essas pontes, porque é obrigado a fazer pontes porque não tem maioria absoluta no Parlamento, portanto, se não quiser fazer essas pontes, deixa de ser um governo estável. O que é que o Chega tem que fazer? O Chega tem que estar ali ao lado, e com o governo preparado para governar, caso seja o caso. Só podemos ir para eleições daqui a um ano. Tudo bem, como é que um governo do Chega podia de repente entrar em funções? O governo não pode entrar em funções, mas temos que ver também. Há uma coisa importante. O Sr. Presidente da República tem um fator importante nisto. Ele tem que dar estabilidade ao país. Tem que nomear ou pedir ao PSD que nomeie alguém. A pergunta que eu faço é: será que Luís Montenegro tem credibilidade para ser Primeiro-Ministro em Portugal? Será que Luís Montenegro continua sem explicar o caso familiar? Eu não queria falar muito do caso da Spinum Viva, porque acho que é um caso que já não interessa muito aos portugueses. Mas antes de mais, queria perceber exatamente que condições é que o Chega coloca ao Governo para o viabilizar. As condições são estas. O Governo tem que ter um diálogo com o Chega. O Governo tem que dialogar e dizer aquilo que quer. Tem que dizer: eu quero dialogar com o Chega, quero ter um Governo com o Chega ou quero ter um Governo apoiado pelo Partido Socialista. Foi isso no último ano a AD fez. Foi ter um Governo apoiado no último ano pelo Partido Socialista, quer no Orçamento de Estado, quer na eleição do Presidente da Assembleia da República, quer em vários fatores. Tudo que era importante para Portugal, o que é que a AD fez? Vamos negociar com o Partido Socialista. Nós com o Partido Socialista não queremos negócio nenhum. Nós nem queremos falar com o Partido Socialista. É uma coisa completamente diferente. Agora, para dar estabilidade ao país, estamos aqui prontos para dialogar. Agora, também, deixe-me dizer, Pedro, que eu ouvi o discurso de Luís Montenegro ontem, no passado domingo, o discurso de Vitória, e tentou logo encostar o Chega ao Partido Socialista. Ouvi o Ministro do Leitão Amaro também hoje e disse que não queria nenhuma negociação com o Chega. E ouvi também Alexandre Poço, também é uma figura responsável do PSD, dizer que o não é não se mantém para um governo com o Chega. Ou seja, então se nós não temos a humildade suficiente, a humildade democrática para entender o que é que aconteceu no passado domingo e que os resultados deram ao Chega, então não queremos a estabilidade em Portugal. Ou seja, mas o Chega está confortável com isso. Nós lideraremos a oposição. Faremos a oposição como temos que fazer. Escrutinaremos o governo quando tivermos que escrutinar. E estamos prontos para governar assim que o povo voltar a ir às urnas e nos der uma vitória. Hoje o Presidente da República pareceu-me, pelo menos otimista, dizendo que vamos ter estabilidade. Não se percebe para já se há uma estabilidade entre a AD e o Chega ou com o Partido Socialista. Mas queria perceber exatamente que condições, de uma forma sucinta, agradeço, é que o Chega coloca para ter esse diálogo com o Governo. Olha, a primeira condição para dialogar com o Governo, com o Luís Montenegro, não tem credibilidade, volto a dizer, para ser Primeiro-Ministro, enquanto não explicar. Não é o Chega que diz. Ainda hoje, a Procuradoria-Geral da República pediu mais explicações a Luís Montenegro. O que é que isto significa? Significa que ele não explicou aos portugueses aquilo que aconteceu. Essa condição está acima de todas as outras exigências. Esta é uma condição essencial. Nós não dizemos uma coisa em campanha eleitoral e não fazemos outra coisa depois das eleições. Mas algumas das perguntas do Chega já obtiveram resposta. Algumas já. Sim. Mas outras não. Nós em campanha eleitoral dissemos isto. Enquanto o Luís Montenegro não explicar tudo, enquanto não for transparente, enquanto não explicar tudo sobre a sua empresa familiar, nós não dialogaremos ou não podemos fazer uma solução de governo com Luís Montenegro. Que é uma coisa completamente dizer que não fazemos governo com a AD. Está à espera de outro líder da AD. Aí terá que ser o PSD a decidir e até o Sr. Presidente da República a decidir. O que é certo é a Procuradoria-Geral da República, não foi o Chega, foi a Procuradoria-Geral da República, hoje mesmo pediu mais explicações a Luís Montenegro. O que é que significa? Que Luís Montenegro ainda não foi transparente e terá que ser transparente com os portugueses. Sabemos que Luís Montenegro já disse que se for constituído arguido que não se demite e mantém-se em funções e, portanto, esse é o cenário para já expectável. Mas se o não é não se mantiver e se o Primeiro-Ministro não der explicações nesse diálogo, o Chega espera para já, admite avançar com uma comissão parlamentar de inquérito? Vamos ver, isso é uma coisa que nós já se falou. Se as respostas não forem esclarecedoras. Sim, vamos aguardar. Como disse Pedro, a Assembleia da República ainda não está em funções, estes novos deputados não têm funções ainda. Nós vamos ter um grupo parlamentar maior, pelo menos de 8 a 10 deputados, 10, 11 deputados que vamos ter a mais do que aquilo que tínhamos. Vamos certamente conversar, falar e ver o que será melhor para o país e o que será melhor para isso. A Comissão Parlamentar de Inquérito é uma coisa que está em cima da mesa, mas não é o essencial neste momento. O essencial neste momento era darmos um governo estável ao país, era darmos um governo responsável ao país, mas aquilo que nós percebemos é que Luís Montenegro está outra vez a fechar a porta. Ou seja, Luís Montenegro, em um ano, não percebeu nada daquilo que se passou em Portugal. Não percebeu nada dos sinais que os portugueses deram. Os portugueses deram um sinal claro. Queremos um governo com o Chega. Queremos o Chega a governar. Queremos o Chega como força política. O primeiro sinal que os portugueses deram é que queriam Luís Montenegro e a AD no governo. Isso não chega para si como uma espécie de absolvição eleitoral. Então se chega como Luís Montenegro, do governo.
quem absolve são os tribunais, não é. Agora, se Luís Montenegro teve a vitória, e é legítima a vitória que teve no passado domingo, é uma vitória clara, mas não é uma vitória grande, não é uma grande vitória, tem uma vitória, ganhou as eleições, isso é a verdade, é esta. E o Chega será a segunda força política, ou seja, nós lideraremos a oposição, tranquilamente, da mesma forma que temos feito, um partido com ideias para o país, um partido a querer mudar e melhorar a vida dos portugueses, foi para isso que os portugueses votaram em nós. Mas primeiro é preciso saber se o Chega vai viabilizar o programa do Governo, e depois o Chega vai ajudar o Governo a aprovar, por exemplo, o primeiro orçamento, porque é aí que as medidas propostas pelo seu partido podem ser válidas. Primeiro nós temos que ver que o Governo é que Luís Montenegro vai apresentar. Primeiro. Segundo, temos que ver que o Orçamento de Estado é que o Governo vai apresentar. Não nos peçam para, de olhos fechados, levantar a mão e votar a favor de um orçamento. Não nos peçam isso. Que nunca nos peçam isso. Eu percebo que há uma tentativa da AD... Há ministros que o Chega não admite isso. Eu percebo que há uma tentativa da AD... Mas e há que já ministros que o Chega não admite. A Ministra da Saúde não tem condições para estar no cargo. A Ministra da Administração Interna não tem condições para estar no cargo. E essas são mais condições para o diálogo que... Não é de agora que nós dizemos isto, Pedro. Não é de agora que nós dizemos isto. Nós dizemos isto há meses. Há meses que nós dizemos esta Ministra da Administração Interna não serve ao país. Esta Ministra da Saúde morreram mais de uma dezena de pessoas às mãos do INEM. E o que é certo é que a senhora Ministra não teve a coragem de se demitir, ou seja, nem ninguém admitiu. Podemos viabilizar um governo com... Mas para o Chega não é preocupante que entremos agora novamente num pântano político? Este vai durar um ano até às próximas eleições. Nós não queremos ter um pântano político, nós queremos ter uma solução governativa, que é uma coisa completamente diferente. Nós queremos ter uma solução. Agora, é preciso haver abertura. Exatamente. É preciso haver abertura da parte da AD para haver essa solução governativa. Isso é preciso haver eleições. Se o Chega tem um governo pronto para entrar em funções, ele só pode entrar se o Chega vencer eleições. O Chega tem que construir uma alternativa de governo. Porque os portugueses que quiseram a mudança, os portugueses que votaram, mais de 22% que votaram no passado domingo, foi 1.400.000 portugueses, mais coisa menos coisa, com os votos de imigração, será isso que vai dar. Essas pessoas quiseram uma mudança. Estão fortes de 50 anos de PS e PSD. As pessoas querem um governo alternativo. É isso que nós vamos fazer. Portanto, ao Chega interessa novas eleições. Não pode ser, as coisas não podem ser postas assim, ao Chega interessa novas eleições. Até porque passaram 2 dias do ato eleitoral. O Chega não quer novas eleições. O Chega quer um um governo que melhore a vida dos portugueses. Até ganhar eleições, como diz que vai acontecer. Um dia vai acontecer. Mas daqui a 4 anos. Não, se vamos ver daqui a quanto tempo. Depende do governo. A minha pergunta é se o Chega vai fazer a vida difícil ao governo. Não, o Chega não vai fazer a vida difícil. O Chega quer fazer a vida fácil, uma vida boa aos portugueses, que é o que a AD não tem feito, nem o Partido Socialista tem feito. Nós queremos que haja um governo que pense finalmente nas pessoas. Um governo que baixe os impostos que este governo não baixou, um governo que pense nos salários, no salário mínimo que este governo não baixou, um governo que pense nas pensões e que melhore a vida dos portugueses a nível das pensões. Olha, até a nível do IRS. Deixa-me perguntar se vai incluir uma revisão constitucional nas condições que coloca o governo. Deixa-me dizer, já lhe vou falar sobre isso, mas deixa-me só dizer isto. É que os portugueses foram surpreendidos com o IRS agora. Sabe porque é que foram surpreendidos? Porque, de forma eleitoral, a pensar que havia eleições logo em outubro ou novembro, este governo deu mais dinheiro às pessoas no ano passado. E as pessoas foram surpreendidas com isso. E agora retirou. Ou seja, deu com uma mão, tirou com a outra. Foi um tema ainda da pré-campanha. Mas interessa olharmos para a frente se vai incluir a revisão constitucional nas condições que coloca. Eu creio que a direita em Portugal tem que perceber o resultado que teve no passado domingo. Nós temos o PSD, o Chega, e a IEL e o CDS, temos mais de 2/3 do Parlamento. Podemos finalmente fazer uma revisão constitucional. E a direita tem que se entender para essa revisão constitucional. Há fatores muito importantes. Repara, vou-lhe dar um exemplo. Um dos exemplos é baixar o número de deputados. Acho que era importante nós baixarmos definitivamente o número de deputados e só com a revisão constitucional conseguimos isso. Mas é importante nós tirarmos finalmente... Eu tinha outras propostas. Não, mas deixe-me só dizer isto. Finalmente tirar a carga ideológica que existe na Constituição. Tirar a referência ao socialismo da República Portuguesa no preâmbulo da Constituição. Não faz sentido uma Constituição portuguesa, uma Constituição da República Portuguesa, ter lá a palavra socialismo repetida tantas vezes. Ou seja, agora a direita tem hipótese de fazer isso. Esperamos que o PSD, a IEL e o CDS estejam disponíveis a isso. O Chega está na linha da frente. O Chega, com a responsabilidade acrescida que tem nesta altura, com perto de 60 deputados, provavelmente serão os que se sentarão no hemiciclo depois de apurados os ciclos da imigração, quer, por exemplo, continuar a incluir a castração química no seu programa. A castração química foi uma coisa que nós não abdicámos por estar no nosso programa eleitoral, mas que, se recordar, há um ano atrás, foi uma das matérias, uma das medidas que a André Ventura cedeu
e que disse nós abdicamos provisoriamente da castração química para chegar a um acordo de governo e uma alternativa de governo com o PSD, porque podia chocar alguém. Isso foi o que nós dissemos há um ano atrás. Portanto, essa um ano continua depois, de fora. Um ano depois, nós dizemos a mesma coisa. Nós podemos abdicar dessa bandeira, ou mais alguma bandeira, mas nunca abdicar do ADN do partido. O nosso ADN, o combate à imigração ilegal, o combate aos subsídios, à subsídio à dependência, que infelizmente está em Portugal e continua cada vez mais. Esse combate nós não vamos abdicar. Chegou a defender o voto obrigatório na Constituição. Ainda pensa nisso? Pelo menos na revisão constitucional. Sim, feita é uma proposta. Eu não sei, também está fora? Mas repara, felizmente os portugueses, e graças ao Chega também posso dizer isto, estão a acordar para a importância das eleições. Repare que a nível da abstenção, estas eleições baixaram muito mais do que baixaram as do ano passado. E as do ano passado já tinham baixado a abstenção. Significa o quê? Ao contrário de todas as previsões, porque toda a gente dizia a abstenção vai aumentar porque os portugueses estão fartos de eleições. Não, os portugueses quiseram foi eleições. Os portugueses querem ter voz e dizer assim, nós não queremos este governo, nós não queremos, neste caso foi o Partido Socialista e mandámos fora, corremos com o Bloco de Esquerda do Parlamento, foi isso que os portugueses disseram. E, portanto, há condições que há 3, 4 anos eram condições obrigatórias e que agora o Chega admite deixar de fora numa negociação. Vamos esperar também pela próxima semana e pela próxima ronda de reuniões do Presidente da República para perceber exatamente o que é que sai destas consultas em Belém e da decisão dos partidos, PS ou Chega, na viabilização deste governo. Pedro Pinto, muito obrigado. Se o PSD se quiser entregar ao Partido Socialista, que faça aquilo que tem feito. Se quiser falar com o Chega, cá estamos disponíveis para isso. Vamos aguardar a decisão de todos. Muito obrigado.